Olá, terceiro ano, bom dia. Bom, hoje nós daremos início à nossa primeira aula de ciências, cujo tema é os animais. Bom, vocês vão entender esse universo muito grande que nós temos dos animais, tá? Vamos lá, eu preparei um slide com base no livro de vocês, de ciências. Peguem lá e abram na página 42. O nosso assunto ele é um pouco extenso, ele vai até a página 53. Só que eu vou dar uma explanada com vocês sobre o que seria os animais, tá? Vamos lá. Os animais, né? A diversidade de animais é muito grande em nosso planeta. Eles podem se apresentar com uma ampla variedade de características, tamanho, formas, sendo reunidas em grupos de acordo com determinada semelhança. Os animais podem ser agrupados, por exemplo, de acordo com o lugar onde vivem. Podem ser agrupados como lugar onde vivem. Como assim? Na terra, no ar, na água, enfim. O modo como se locomovem, como andam, como nadam, como voam, como rastejam, como saltam. A cobertura do corpo, escama, pelos, pena, carapaças, enfim. Tá? Nós podemos separar os animais em dois grupos: os animais que possuem crânio e coluna vertebral, chamados de vertebrados, e os invertebrados que não possuem crânio nem coluna vertebral. Tá? Bom, quais seriam os animais vertebrados? O cachorro, a cobra, e os invertebrados? A formiga, o camarão, tá? Bom, tio Charlie, existem animais que são invertebrados e vertebrados juntos? Será que existem animais invertebrados e vertebrados juntos? Não. Por quê? Porque o que define eles é o crânio e a coluna vertebral. Então, se ele não tem coluna vertebral e nem crânio, ele não é vertebrado. Então, ele é invertebrado. Tá? Bom, quais seriam os animais com carapaças? A tartaruga. E com escamas? O peixe. Pelo, os gatos, cachorros. Pena, galinha, né? Pássaros, enfim. Os que vivem na terra: gato, cachorro. Na água: peixe, tubarão, baleia. No ar: gavião, passarinho. Os que andam: cachorro. Os que nadam: peixe. Os que voam: pássaros. Os que rastejam: cobra, largato. Os que saltam: o sapo, né? Bom, na página 43 do livro de vocês, vocês vão aprender o que é animais vertebrados, tá? Os animais vertebrados são semelhantes por apresentarem crânio e coluna vertebral. O crânio e a coluna vertebral fazem parte do esqueleto, um conjunto de ossos responsável por dar sustentação ao corpo. Além disso, o esqueleto protege os órgãos internos dos animais, como pulmões e corações. Olhem aqui a imagem da gente. Nós somos animais vertebrados, mas que temos o quê? Raciocínio. Nós raciocinamos. Então, mas nós não deixamos de ser um animal vertebrado porque nós possuímos crânio e coluna vertebral. E o peixe também é um animal vertebrado porque ele possui crânio e coluna vertebral. Beleza? No entanto, apesar dessas semelhanças entre os animais vertebrados, eles possuem outras características que os diferenciam, sendo divididos em cinco classes. Mamíferos,
né? Como aqui dando exemplo o leão. Aves, como exemplo, aqui o nosso gavião, né? Ou pode ser também a nossa águia. Répteis, jacaré, né? O jacaré como répteis. Anfíbios, o sapo. E os peixes, o peixe, né? Bom, quais seriam os animais? O que significaria, no caso, né? Como seriam considerados mamíferos? Os mamíferos são animais que apresentam uma característica em comum: a presença de glândulas mamárias, órgãos que é responsável pela produção de leite. Geralmente, o corpo desses animais é coberto de pelos que protegem a pele e ajudam a manter o corpo aquecido. Os mamíferos habitam quase todos os lugares. A maioria vive na terra. Alguns vivem na água, como a baleia, os golfinhos e as focas. Mas todos também respiram pelos pulmões. Vejam alguns mamíferos: a baleia, o ser humano, o macaco e o morcego. Os morcegos são os únicos exemplos de mamíferos que voam, tá? Os morcegos são os únicos exemplos de mamíferos que voam. Aves. As aves são animais que possuem o corpo coberto de penas. Aves apresentam um bico, um par de asas e um par de pernas. Existem espécies adaptadas aos diferentes habitats do planeta. Esses animais podem viver em ambientes terrestres ou aquáticos, e assim como os mamíferos respiram pelos pulmões. Vários representantes desse grupo desenvolveram a capacidade de voar, enquanto outros, como o pinguim, não é capaz de alcançar voo, mas usa suas asas para nadar. Pinguim, beija-flor e galinha. As galinhas são exemplos de aves que se adaptam à vida no ambiente terrestre. Bom, essa é a nossa página 44. Vamos lá para a página 45. Répteis são animais que têm o corpo coberto por placas ou escamas. Os lagartos, os jabutis, os jacarés, as tartarugas e as cobras são exemplos de répteis. Os répteis vivem em ambientes aquáticos ou terrestres e se locomovem-se nadando, andando ou rastejando. São animais que respiram pelos pulmões, mesmo as espécies aquáticas, como as tartarugas marinhas, precisam subir até a superfície para respirar. Lagarto, cobra e tartaruga. Anfíbios: os sapos, as rãs, as pererecas e as salamandras. E as cobras cegas são espécies de anfíbios. Rã, cobra cega, salamandra. O nome anfíbio significa duas vidas. Este nome foi dado porque a maioria das espécies, quando são filhotes, vivem em ambientes aquáticos e, quando se tornam adultas, passam a viver em ambientes terrestres. Bom, percebe que o anfíbio ele tem uma transição, né, da fase aquática para a fase terrestre. Essa transição lhes dá o significado de duas vidas, ok? Vamos lá para a página 46. Enquanto vivem na água, os anfíbios respiram através de brânquias, como é o caso dos girinos, filhotes de anfíbios. Já os adultos que vivem na terra respiram por meio dos pulmões e também através da sua pele, que é bastante fina. Você sabe o que é metamorfose? A metamorfose, girino, vai subindo, né? E vira o sapo. Então, isso aqui é a transição
do anfíbio, ok? Metamorfose é um processo que transforma um anfíbio jovem de girino a adulto em um adulto. Durante esse processo, os animais perdem a sua cauda, né? Perdem a sua cauda e aparecem as patas traseiras e dianteiras. Surge também os pulmões no lugar das brânquias, para que assim o animal possa sair da água e viver em terra firme. Então, esse é o processo da metamorfose que acontece nos anfíbios, no caso do sapo. Peixes. Os peixes são animais que habitam em ambientes aquáticos, como os mares, rios e lagos, e conseguem se movimentar nesses ambientes com o auxílio de nadadeiras. Assim como todos os animais, os peixes precisam de oxigênio para viver. E a maioria das espécies o extrai diretamente da água por meio de estruturas denominadas de brânquias. Piramboia. Olhem aqui, piramboia. A piramboia é uma espécie de peixe da Amazônia que, diferentemente da maioria, também consegue captar oxigênio do ar através de um órgão que funciona semelhante aos nossos pulmões. Tubarão. Geralmente os peixes possuem o corpo coberto de escama, como o tubarão da imagem acima. Página 47. Na página 47, 48 e 49, eu deixo uma atividade para vocês resolverem com base no conteúdo, tá? Eu espero que vocês tenham prestado atenção no que eu expliquei. Tenham todos um bom estudo. O nosso livro é o livro de ciência da editora Formando Cidadãos, tá? Bom, dando continuidade no assunto os animais, nós iremos lá para a página 50 do livro, tá? Na verdade, é a página 49, onde nós iremos aprender o que é animais invertebrados, tá? Bom, como eu falei para vocês, os animais vertebrados, eles possuem crânio e coluna vertebral. Já os animais invertebrados não possuem crânio e nem coluna vertebral. Assim como as vértebras dividem-se em vários grupos, assim como os vertebrados dividem-se em vários grupos, os invertebrados também se dividem em vários grupos, tá? Bom, quais seriam os grupos, né, dos invertebrados? Vamos lá. Bom, assim como os vertebrados, como eu falei para vocês, se dividem em vários grupos e podem viver tanto em ambientes aquáticos quanto em ambientes terrestres, fazem parte desse grupo os vermes, os animais de corpo mole e protegidos por conchas, os insetos e os crustáceos, e os aracnídeos, os animais marinhos de corpo espinhoso. Existem milhares de tipos de invertebrados de diferentes formas e tamanhos. Bom, nas imagens você tem a barata, a minhoca, o mosquito, a estrela do mar e o caracol. Todos esses animais são invertebrados. A cobertura do corpo dos animais invertebrados é muito variada. Existem aqueles que têm o corpo coberto por uma casca, como a lagosta, o camarão e a barata. Há os que têm o corpo nu, como a minhoca, e aqueles que têm concha, como as ostras, os mariscos e o caracol. Página 50. Na página 50, invertebrados que vivem na terra: borboleta, aranha, caracol, tatuzinho de quintal. Bom, os invertebrados terrestres podem viver em matas, desertos e muitos outros ambientes. Existem também aqueles invertebrados que vivem enterrados dentro do solo, como as minhocas, ou embaixo de pedra, como o tatuzinho de quintal. Para encontrar alimento, né,
No ambiente terrestre, os invertebrados usam diferentes maneiras de locomoção. Alguns rastejam como as lesmas, outros têm pernas e andam, como as formigas e as aranhas. Existem ainda aqueles que voam, como as borboletas, gafanhotos e mosquitos. Estes pertencem aos grupos de insetos, que são os únicos invertebrados dotados de asas e capazes de voar. Invertebrados que vivem na água. Muitos invertebrados vivem em ambientes aquáticos, de água doce ou salgada. Os que vivem em ambientes de água doce são encontrados em rios, lagos e represas. São milhares as espécies de invertebrados que vivem nos mares. Eles podem viver nadando, flutuando no fundo dos oceanos ou fixos a um substrato, como os que vivem presos em rocha. Estrela do mar. Estrela do mar vive no fundo dos oceanos e se locomove arrastando o seu corpo. Esponja do mar. As esponjas se locomovem, elas vivem agarradas em rochas no fundo do mar. Elas não se locomovem, tá? Desculpa. Lula. As lulas podem nadar nas profundezas ou próximas à superfície à procura de animais que lhes servem de alimento. Página 51. Na página 51, você sabia que muitos dos invertebrados que vivem na água são usados na alimentação em todo o mundo? A maioria desses animais são classificados como os crustáceos, e os mais conhecidos são os caranguejos, camarões, siris e lagostas. São invertebrados dotados de uma carapaça protetora rígida. Caranguejo, camarão, siri, né? Enfim, os invertebrados podem causar sérios prejuízos aos seres humanos, como, por exemplo, o Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças como a dengue, a zika e a febre chikungunya. Bom, com base nesse conteúdo, na página 51, 52 e 53 do livro, eu deixo uma atividade para que vocês venham resolver, tá? Terceiro ano. Espero que vocês tenham entendido o que são animais vertebrados e invertebrados, tá? Como eles são classificados, uns voam, uns andam, enfim, que eu expliquei para vocês. O nosso livro é o livro de ciência, da editora Formando Cidadãos. Tenham todos uma boa aula e até a próxima aula, se Deus quiser.